Olá, bem-vindo a mais uma emissão da STP-TV. A minha convidada de hoje é jornalista e realizou recentemente um trabalho que é digno de absoluto destaque. Ou realizou recentemente um trabalho que é digno de absoluto destaque, ou melhor, tem vindo a realizar um trabalho que é, obviamente, digno de todo e absoluto destaque. Veja a reportagem e, em seguida, fique atento à conversa. Racismo é uma maneira de discriminar as pessoas baseada em motivos raciais, seja a cor da pele ou outras características físicas, de tal forma que umas se considerem superiores a outras. Portanto, o racismo tem como finalidade intencional ou como resultado a diminuição ou a anulação dos direitos humanos das pessoas discriminadas. Hoje na STP-TV vamos abordar este tema e vamos ainda mais além. Portanto, não perca! Joana Gurjão Henriques é a minha convidada, jornalista do Público, que desde há meses, para aí há 5 meses, iniciou a publicação no Público de uma série cujo título é Racismo em Português. A verdade é que tem sido surpreendente, porque passa por reportar nos diversos territórios que falam a língua portuguesa, sobretudo os territórios africanos, os países africanos de expressão portuguesa, o estado de alma e, de facto, sobre a relação racial desses territórios. Eu não me lembro, e tenho que dizer isso já aqui, não me lembro de que se fizesse reportagens com tanto peso naquilo que é a minha análise consciente sobre esse problema, que é o racismo, mas é muito mais do que isso, também inclui a questão da identidade. Não me lembro de se fazer em Portugal algo. Peço desculpas por não ter ido por ali, mas a ansiedade de fazer essa pergunta assim era tão grande que ficou assim. Peço desculpas. Eu já há alguns anos que me olhava para a sociedade portuguesa e me interrogava porque é que tinha crescido num país onde na primária tinha tido alguns colegas negros, no secundário muito poucos e na universidade quase nenhuns. E olhava para os lugares de destaque na sociedade portuguesa, nomeadamente a política, a economia e a academia, e não via negros. Ora, num país em que desde o século XV existem negros, e num país onde houve uma vaga de imigração fortíssima no século XX, vinda dos territórios africanos, eu interrogava, mas porquê esta invisibilidade? E bom, não fui tendo algumas respostas relativamente a Portugal e vinha sempre um discurso sobre a questão colonial, obviamente, depois com o subtítulo "Mas nós fomos bons colonizadores e fomos um país que se misturou", e essa ausência de representatividade não quer dizer que signifique um racismo da nossa sociedade ou uma discriminação da nossa sociedade pela cor da pele, porque nós até somos conhecidos nos países onde estivemos como bons colonizadores. Há até quem diga que não queria a independência de Portugal, etc. Bom, passado uns anos, em 2009, eu estive nos Estados Unidos a estudar com uma bolsa e centrei-me muito nas questões raciais. E, de facto, deparei-me com um mundo completamente novo, que é estudar este tema. E perceber que, em Portugal, eu nunca tinha debatido a questão racial nos moldes em que as pessoas no café debatiam nos Estados Unidos. Um ano depois também fui para Londres, centrei-me outra vez no mesmo tema, com uma abordagem um bocadinho diferente, porque há, de facto, uma diferença entre a abordagem europeia e a abordagem americana a estes problemas. Não é tudo nivelado, ou seja, o debate não é todo igual. E perguntavam muitas vezes, então, mas como é que é em Portugal? E como é que é a relação com as ex-colónias? Como é que é essa questão racial? Como é que estão as relações raciais entre Portugal e esses países? E eu sabia, bem, eu infelizmente tenho poucas respostas porque há muito pouca coisa sobre isto. E então, em 2015, fazendo agora
enfim, uma síntese rápida. Em 2014, peço desculpa, eu fui ao Brasil e fiz uma série de reportagens. Por acaso, peço imensa desculpa, eu acho que foi em 2013. Fui ao Brasil e fiz uma reportagem sobre a questão racial no Brasil. Que eu li também. E que se chamava Quem Quer Ser Negro no Brasil, Exato, porque era, de facto, continua a ser também uma extensão desta ideologia tropicalista, do bom colonizador, que o Brasil também ainda hoje sofre, digamos, com essa mitologia, e onde, basicamente, a reportagem fazia essa desconstrução. E tive uma amiga que me desafiou, uma amiga britânica, a perguntar: mas porquê é que tu não fazes esse trabalho nos outros países africanos? Isso é impossível, ninguém vai querer investir nisto. Bom, 2015 chegou e eu propus ao público esta série de reportagens. Tive a resposta que já estava à espera. Bom, isso é tudo muito interessante, mas não há dinheiro. E então decidimos ir pedir uma parceria à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi incrível e aceitou desde logo a fazer esta parceria connosco. E pronto, lá fui eu tentar perceber um pouco, no fundo, não só o lastro que nós deixamos, não só, no fundo, as cicatrizes que ficaram do tempo colonial, como elas ainda hoje perduram, e como é que nas interações entre os próprios povos nos respectivos territórios, elas vêm à flor da pele. É isto. Isso é importante porque dá para perceber, para quem lê o Público, como eu leio há anos, se calhar logo desde o início, se calhar não, logo desde o início, percebe-se que existe uma linha editorial muito com esse tipo de preocupações. Eu passo a explicar rapidamente, porque isso tem tudo a ver com percepções, mas que são percepções, obviamente, factuais. Houve sempre uma preocupação, mesmo a nível do Y, enfim, que eu sempre consumi muito a sexta e também ao sábado, quando foi o sábado e tal, em dar visibilidade a representações, sobretudo representações de fenómenos culturais e até identitários vindos dos países africanos de língua oficial portuguesa para o centro urbano português, por excelência, que é Lisboa. Não é? Sempre vi essa representação, das poucas representações, digamos que com fiabilidade e continuidade, estava ali no IPS, sobretudo a nível de indústrias criativas, né? Desde a música, artes plásticas, literatura e etc. Portanto, dentro da linha editorial faz sentido que fosse o público avançar por uma coisa dessas. Depois de contares a história como contaste, obviamente, tu que tens essa preocupação pessoal, também fazia sentido. A ida aos Estados Unidos e à Inglaterra, mais sentido acrescentam, de um lado o culturalismo, do outro lado os Black Studies e esse tipo de coisas, enfim, que marcam muito o discurso, até político, em qualquer um dos dois países. E, curiosamente, o da Fundação também faz todo sentido, não é? Depois daquela série de Portugal, quase que uma radiografia de Portugal de les a les, não é? Fazia sentido que se procurasse esse outro Portugal de quase 500 mil que estão por aqui e que, de facto, têm pouca representatividade. Portanto, tudo coincidiu para que isso acontecesse desta forma. No entanto, o novo é ter ido à procura da coisa na origem, ou seja, na origem, ir a cada um dos países, a origem, tentar encontrar aquilo que era impossível encontrar-se aqui por falta de estudos. No entanto, também, nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, começa a acontecer uma coisa interessante, que se calhar, Joana, também, enfim, tu já deves ter percebido, que começa a haver aqui um fenómeno, que é muita literatura sobre o Império, muita literatura até de testemunho sobre o Império, a descolonização, o regresso a Portugal, retornar ou não retornado, regressar ou não regressado, mas todas essas situações, outra vez, no centro da discussão ou do debate, mas um debate muito silente em Portugal. E depois nós próprios, nós africanos, aqui e lá em África, nos nossos países, a discutirmos até onde vai a nossa própria nacionalidade e a nossa própria identidade. Essas coisas diferentes, porquê? Porque estamos a crescer como migrantes em muitas partes do mundo, estamos a ser relevantes
enfim, a nosso modo e da nossa forma em muitas partes do mundo, e começamos também a regressar aos nossos países e a contaminar, dentro do nosso próprio território, outras formas de olhar para a nossa identidade e para a nossa nação. Tu tens a noção da importância que isso tem sido para os leitores desses países lá e cá? Que feedback é que tu tens tido dessa série de reportagens? Tem sido bastante diverso. Eu acho que tenho tido a sorte de ter tido um bom feedback, mas as pessoas também, às vezes, quando não gostam, também não dizem, não é? Portanto... Mas tem havido polémica. Nesse caso até dizem. Sim. Tem havido alguma polémica. O de Cabo Verde causou bastante polémica. Acho que foi tocado ali um ponto sensível, que, mais uma vez, é uma coisa do presente, mas que para mim fica sempre a interrogação. Isto porque eu acho que quem tem que definir as identidades são as próprias pessoas. Claro. Até nem é um povo. Quer dizer, essa identidade abstrata do povo não existe, não é? Claro. No limite, quem define as nossas identidades somos nós. Claro. E, portanto, mas para mim, a sensação que me deu é que, de facto, esta questão da identidade cabo-verdiana e da relação com a África é ainda um ponto sensível. Com a África e com a Europa. E com a Europa. É um ponto sensível do presente, mas que é uma construção do colonialismo, não é? Também, de alguma maneira. Bom, mas aí estaríamos a entrar por Cabo Verde. Eu queria acrescentar uma coisa. Para mim era muito importante ouvir e dar voz ao outro lado, porque a nossa história colonial é escrita a partir daqui. Sem dúvida. E é com uma lente, de alguma forma, não nos podemos despir do nosso passado histórico, não é? E do nosso papel. Tirar a mochila, não é? Não podemos tirar a mochila do nosso papel. E eu própria, como portuguesa, obviamente que continuo com essa mochila, e quando vou aos respectivos territórios também continuo com essa mochila, mas a minha preocupação maior foi chegar lá, ouvir os testemunhos, tentar fazer a seleção mais diversa, a ter uma amostra o mais diversa possível, para que depois, quando o resultado pudesse espelhar alguma diversidade e alguma problematização das questões, e não, continuando a estar consciente disso, a minha preocupação foi ouvir e dar voz depois aos testemunhos. Sim, daí eu ter uma atitude bastante distanciada como jornalista, porque acho que isso era importante, sobretudo porque tem a ver com a minha posição de privilégio, que é uma jornalista portuguesa ir a estes territórios. Vamos agora aqui fazer uma confissão. Antes de começares a fazer São Tomé e Príncipe, nós falámos e trocámos umas ideias sobre o que podias encontrar e como podias abordar algumas pessoas e como tratar o assunto. E eu, naquela altura em que nós falámos, fiquei na dúvida, bem, essa miúda, eu tenho que tratar por miúda, essa miúda vai lá como uma pessoa que esteve exposta à investigação ao nível de estudos raciais, ou do próprio culturalismo, enfim, percebes que tens esse background, não é? Te enriquece, como é óbvio, ou vai lá como jornalista. Podias ficar a meio e não resultar nada. E o interessante aqui é que foste mesmo como repórter, deixar que as pessoas enfim, expressem aquilo que é o seu ponto de vista sobre esse assunto e também, e isso é que é para mim surpreendente, sobre a questão da sua própria identidade. Porque uma coisa é falar sobre o racismo, não é? Que é sempre uma relação com o outro ou com os outros, mas falar sobre a identidade é uma construção que é, de facto, e tu dizias há bocado, que é própria, que é interna, não é? Que é consciente, de certa forma. Para mim, a grande surpresa aqui é que a questão identitária está em quase... nas reportagens que já puseste fora, não é? Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Cabo Verde. E o interessante aqui também, isso vai ficar a tua consideração para refletires e para dizeres aqui alguma coisa sobre isso, é que se conclui que há muito de crioulo, quando eu digo crioulo, e falo de crioulo, é o nível da criolidade, não é? Que é uma construção também, e uma construção refletida, mas há muito de criolidade em todos esses países, em todos esses testemunhos, não é? No caso de Angola, enfim, o que muitos angolanos não querem assumir que Luanda é claramente crioula, dizer isso ao angolano é quase que ofensivo. Em alguns círculos angolanos é ofensivo, quase, não é? Noutros,
há quase que uma aceitação da própria pessoa e da assunção da sua criolidade, mas num contexto quase que minoritário, quando toda a cidade, e quanto mais urbana ela se torna, é crioula. Esse é o meu ponto de vista, eu não tenho problemas nenhum em assumi-lo. Na Guiné-Bissau, até pela língua, a discussão fica por aqui, se bem que não seja a língua a marcar a sua criolidade, Cabo Verde igual, e chegamos a São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, para mim, que também a língua é crioula, mas que enfim, por ser São Tomense, o caso mais surpreendente. Já tivemos a falar sobre isso, e agora vamos falar aqui sobre isso, que é, ou eu vou falar sobre isso, que é, há aqui quase que uma redefinição da nossa identidade. Nós sempre tivemos muita dificuldade em assumir a nossa criolidade. Tivemos muita dificuldade porque marcámos ou doutrinámos-nos, ou até, de certa forma, ensinámos-nos a ser absolutamente africanos, como se a criolidade não fosse também ela própria africana, mas a marcar uma africanidade muito na base da negritude, conceitos que hoje são cambiantes. E o que é que acontece? Acontece que com esta tua reportagem abres aqui um universo tremendo de reflexão, que é uma reflexão muito silente, muito calada, como diz o título interior do jornal, uma mestiçagem clandestina, quase, não é? Tu tens a noção do impacto que isso possa ter em termos de futuro, porque isto há de ser, obviamente, elemento de reflexão para próximos estudos de outras pessoas, quase que de certeza, mas tens a noção que estás a ser esse tipo de legado, ou que estás a abrir essa caixa de Pandora nos diversos territórios? Eu não vou dizer que estou completamente inconsciente de que isto tem um impacto e que cada um dos temas teria que ser mexido com pinças. E essa foi uma grande preocupação minha, tanto durante o trabalho no terreno, quanto depois na escrita. Na escrita também já imaginar, na escrita. Na escrita também. Eu acho que uma pessoa, quando pensa demais nisso, fica paralisada. Ou seja, o que eu quero dizer é que, como jornalista e como cidadã, eu tenho automaticamente que ter alerta às minhas campainhas do que é que pode ser perigoso e com o risco de descolgar, que obviamente é possível acontecer e ter acontecido nestas reportagens. Mas, a partir de uma determinada altura, tem que se ter uma certa... esquecer isso e apenas deixar-nos levar pelo aquilo que nos contaram, não é? Para poder contar de uma forma interessante e estimulante aos outros a história que nós recolhemos. Mas, de qualquer forma, agora devolvo-te a pergunta. Porque é que achas... a vida. Não, em termos dessa questão da identidade, o que é que achas que quando falas de caixa de Pandora, o que é que antevês? O que é que eu antevejo? No caso de São Tomé e Príncipe, nós temos pouca reflexão interna. Somos muito poucos a refletir, a refletir-nos, a refletir a nossa identidade, a forma como ela tem evoluído, porque tem, a refletir a forma como nós lidamos com o nacionalismo fundador, não é? Coisa que nós não gostamos de fazer. Há meia dúzia de pessoas que têm questionado isso em forma, sobretudo, narrativa, não propriamente em ensaios mais profundos, não é? Eu estou-me a lembrar que, ultimamente, para que as pessoas entendam, e muitos estão começando a distrair-nos relativamente a isto, que eu vou dizer, mas é um facto, os últimos romances, os últimos grandes romances de grande fôlego, escritos por são tomenses, eu posso referir-me a Orlando Piedade, o Hélio Bandeira e até a Gorete Pina, que é poeta, mas, enfim, o último livro é um romance. Todos eles têm o elemento de identidade central, mas de uma identidade que não tem que ver com a identidade, digamos que dogmática, a identidade definida e pouco cambiante que nos foi imposta e que nós todos aceitamos como sendo a nossa identidade. O Orlando Piedade vai buscar os meninos judeus e trá-los para a nossa identidade ao contar a história da forma como eles chegaram a São Tomé e Príncipe, vindos de Espanha, passando por Portugal, e estamos a falar do século, enfim, de XVI, XVII, e depois como evoluiu a sua relação com os que já lá estavam, não é? Sobretudo escravos e outros, enfim, para lá mandados, portugueses, e toda essa mix
de identidades e de origens. No anterior livro do Orlando Piedade, aí está uma relação no século XVII ou XVIII, acho que XVII e XVIII, entre um europeu e uma escrava e uma relação impossível entre um escravo e uma europeia. Enfim, aqui todo um conjunto, enfim, que já dá nota de mestiçagem, não é? Aqui esses escritores estão a trabalhar nesta questão da identidade como nunca foi trabalhada antes. O Hélio Bandeira, um livro que está sobretudo focado na relação entre cabo-verdianos e são-tomenses, não é? Cabo-verdianos que somos nós, não é? Enfim, o Cabo Verde, que é o cabo-verdiano de São Tomé, que já é nosso, que também não era visto na nossa narrativa, nas nossas narrativas, não é? Portanto, há esse conjunto de jovens a trazerem para a santomensidade a diversidade que a santomensidade significa. A verdade é que nós não gostamos de nos expor a essa diversidade. Nós não gostamos, quando eu digo nós não queremos mexer muito com a ideia que nós temos de nós próprios. Mas isto tudo está a mudar a volta. Ouvir ou ler, quem não via a reportagem, o documentário, mas ler os testemunhos da Cátia Aragão, do Kwame Sousa, de uma série de jovens que estão aí e que já estão a dar uma outra nota daquilo que é a santomensidade. Ou seja, já há aqui uma outra santomensidade extraordinariamente cosmopolita a partir do próprio país, a partir da raiz são-tomense, que admite a diversidade, a nossa diversidade, que admite bem a nossa relação crítica com o nacionalismo fundador. Ou seja, tudo isso está em discussão. E o que eu acho é que... E por trás disso existia sempre a reflexão da professora Inocência Mata, que já dá nota sobre essa diversidade e sobre essa evolução da santomensidade. E o que eu acho é que essa reportagem, no caso de São Tomenses, não vai ter a mesma reação que teve, por exemplo, com os cabo-verdianos, que estão sempre disponíveis para problematizar. Nós problematizamos pouco. Mas uma coisa sei, que entre as pessoas que gostam, de facto, de debater e de refletir sobre São Tomé e Príncipe e sobre a nossa identidade, isto vai ter um impacto formidável. Eu respondi ao nível daquilo que estavas à espera? Sim, sim. Agora podes dizer o que quiseres. Mas já agora, porquê é que os são-tomenses... És mesmo jornalista. Eu sou, pois é. Mas Não, desculpa, não. Pergunta. Não, estava a tentar perceber de onde é que vinha essa não vontade de refletir sobre a identidade em São Tomé. Primeiro, porque quando nós marcamos o nosso DNA identitário, não é? Houve a necessidade de quem marcou, porque é uma questão de definição política, claramente política, não é? Porque as nossas independências foram políticas, foram processos políticos. Quem marcou vinha, por si também, marcado por todo um contexto de reflexão dentro da civilização negra e africana, muito marcado pela negritude e por aqueles movimentos mais deterministas, se quisermos, não é? E não nos restava outro remédio que, estando no Golfo da Guiné, ali à volta, esse é que era o discurso político, isto é que definia, de facto, não só o discurso cultural, através da negritude, mas também o panafricanista, o discurso panafricanista. A verdade é que nunca ninguém se lembrou que nós falávamos uma língua que era, obviamente, um crioulo, que é, de facto, o forro. Aliás, todas as nossas línguas, nós temos 3 ou 4, todas elas são crioulos. O Cabo Verde, que é o nosso cabo-verdiano, falado em São Tomé e Príncipe, já contaminado por nós, não é? Já aqui há criolização. O forro, que também é ele crioulo. O angular, que também é crioulo, matriz crioula. E o lunguia do Príncipe, que também é crioulo. Ou seja, tudo na língua é crioulo. As nossas expressões tradicionais, o Chiloli, o Alto Floripes, até o Dance Congo, tudo isto tem uma componente de mix, de miscigenação terrível, marca imenso a nossa própria diferença dentro daquilo que são os países do Golfo da Guiné, relativamente aos continentais, que os continentais, curiosamente, reconhecem mais do que nós reconhecemos, também é uma diferença distinta. Nunca assumimos isso. E o que eu vejo é que, ultimamente, começamos a querer assumir essa criolidade, que é claramente um processo dinâmico e que cada vez mais acentua-se. E ler, como eu disse, os mais jovens, os testemunhos mais jovens aqui dão bem nota do que nós temos que refletir. Respondi? Sim. Eu não faço mais perguntas. Agora faço eu. Sim. Aqui dentro o título dentro da reportagem, que tem
imensas páginas, para as pessoas perceberem que tem mesmo muitas páginas, e está denso, está bom. As fotos estão ótimas também. Esse título de uma mestiçagem clandestina, porquê é que foste buscar esse título? Diz muito. Isto tinha a ver com um dos aspectos que eu peguei nesta reportagem, que não é exclusivo de São Tomé, mas que eu percebi pelos testemunhos das pessoas que era de facto uma questão, enfim, que tinha dominado, no fundo, o colonialismo, que é a proibição, entre aspas, da mestiçagem oficial. Ou seja, isto é um regime, um sistema que usa em seu benefício a ideia de mestiçagem para transmitir ao mundo externamente a ideia de que os portugueses se misturaram com as populações locais, logo eram bons colonizadores, mas que ao mesmo tempo, oficialmente, depois, essa mestiçagem não era aceite. Era feita na clandestinidade e muitas vezes de forma bastante violenta. E peguei em duas histórias de pessoas, de testemunhos de pessoas em que a própria família tinha sofrido com o facto de ter um elemento branco e um elemento negro. Normalmente era... Carvalho, o testemunho é impressionante. Pronto, era a mãe, que era de origem negra, e o pai, que era branco, e por sua vez a avó dela tinha passado exatamente a mesma situação, e sendo que ambas as mulheres tinham sofrido muito com essa questão, porque a avó tinha sofrido com o facto de nunca ter sido oficial, não é? O avô dela não chegou a oficializar a relação, a casar-se, digamos assim, e a mãe porque as pressões exteriores eram muito grandes e até isso levou até a família a sair de São Tomé e a emigrar para Angola. E depois é outro caso de um homem que basicamente nunca recebeu o nome do pai, sendo que o pai viveu com ele e com os irmãos e mal o colonialismo, portanto, quando se dá a descolonização, ele regressa a Portugal, nunca mais vê a família com quem viveu em São Tomé e Príncipe e também não dá o nome. Portanto, no fundo é uma mestiçagem... Sim, naquele contexto colonial clandestina, não é? Olhando para o pós-colonial, lá estamos nós na questão culturalista e pós-colonial, o meu título seria Uma Criolidade Escondida, porque essa é a nossa realidade no pós-colonial, não é? E acaba, enfim, por ser quase continuado no mesmo com outro tipo de conceptualização. Agora, o título de fora, o título da capa, não podiam ser chefes, não queriam ser escravos. Esse é o título. Tu tinhas um título alternativo que tem muito mais a ver... Que era não podiam ser chefes e resistiam a ser escravos. Sim, isto é muito mais São Tomense. Isto é, de facto, e sim, essa resistência e até esse forçar de uma identidade mista de homens são-tomenses casarem-se com brancas pela história da Isaura, de brancos casarem-se com mulheres são-tomenses, por exemplo. Tudo isso resultou, de facto, em alguns casos, em quase que desafios à própria ordem social, não é? E nessa perspectiva. E também em resistir diversas e sistematicamente a sermos serviçais ou a sermos o que seja, mas a queremos ser proprietários. Portanto, há aqui toda uma série de posturas coletivas que, de facto, definem o São Tomé. É tudo muito digno nessa perspectiva, não é? O pouco interessante, também depois foi perceber, e muito mais na geração mais nova, é que perdeu-se um pouco essa dignidade e passámos a viver, sobretudo, expostos ao que os outros nos traziam, não é? Ou seja, há aqui essa diferença entre o colonial, em que necessitávamos de resistir a alguma coisa para marcar a dignidade, e depois o pós-colonial, em que já não tínhamos que resistir a nada e que rapidamente também fomos perdendo essa dignidade por não haver um opositor direto. É interessante perceber que seja a geração mais jovem a construir
nesse sentido. Isso impressionou-te? Como é que foi? Dá-me exemplos, porque se calhar... O Kwame, por exemplo, não é, que diz muito isso. Estou muito menos preocupado com a relação, enfim, não estou a dizer isso e preciso verbos, mas mais ou menos essa ideia. Estou muito pouco preocupado com essa questão das raças e não sei de quantos, aqui, sobretudo aqui nesse meu universo, porque a questão identitária eu tenho resolvida. O que me preocupa é, de facto, ver que, em termos de identidade e de nação, vimos perdendo a dignidade porque estamos constantemente a pedir e a pedir e a pedir. Isso foi reiterado ou foi muito mais só um discurso de um jovem artista? Sim, eu acho que o discurso dele representa o que outras pessoas pensam, e não só em São Tomé, mas em outros países. Eu já falei com algumas pessoas que acham que, por exemplo, debater o racismo não ajuda. E, aliás, vê-se às vezes nos comentários dos textos também um bocadinho isso, não é? Porque é que estão a trazer este tema para aqui? Isto já morreu, já não vale a pena estarmos a falar disto, etc. Ainda estão, no fundo, a sublinhar mais as diferenças. Eu percebo que, de alguma maneira, estes temas, em países onde ainda estão em desenvolvimento... E a construir também as identidades. E a construir as suas próprias identidades, e em que as prioridades são outras. E a construir também as nações. E a Está tudo a ser feito ao mesmo tempo. Está tudo a ser feito... Que este tipo de temas seja absolutamente um tema do primeiro mundo, visto assim. É interessante que em Portugal, que vai muito mais à frente que nós, o tema é... O tema continua a ser tabu, digamos assim, e desinteressante, digamos assim, não é? Tu leste o livro da Sheila Khan, o Portugal a lápis de cor? Ainda não, mas vou supostamente... Está lá já? Vais ter que ler. Vou ler com certeza, com muito interesse. Ela ia-me deixar um livro, portanto vou ler com muito interesse. E percebo isso. Agora, quando me perguntas se me fez impressão ou se fiquei impressionada com isso, sim, porque de alguma maneira as preocupações não têm que ser exclusivistas. E eu acho que nós podemos ter várias preocupações ao mesmo tempo. A mim não me parece nada útil negar a questão racial como estratégia para acabar com o racismo. Acho que é uma naivete pensar que não falar vai ajudar a não exacerbar digamos que as questões. Há uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, que é perceber que existe uma história de hegemonias, existe uma história de subalternidade, esse tipo de coisas. Existiu e tem, obviamente, que fazer parte do discurso superador. Até para superar isto, tens que ter isso tudo muito bem assimilado e, obviamente, resolvido. Para resolver não é fácil, e nós vemos o caso de uma sociedade tão mais avançada que as nossas, como é o caso dos Estados Unidos, em que o debate está sempre e constantemente no centro até dos mídia, não é? E no centro da vida das pessoas. E ainda assim, o debate continua, não é? Mas ninguém deixa de viver e de contribuir para que a sociedade progrida e melhor até, não debatendo. Quer dizer, isso também parece-me demasiado óbvio. Mas o óbvio também é que vamos ter que acabar essa conversa, porque senão vais ficar aqui a tarde inteira. Sim. E tu já sabes que vais voltar já com o livro. Próximo, não é? Ok. Isso vai acabar num livro? Sim, vai acabar num livro que vai ser lançado em abril pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Estamos também a tentar reunir os documentários, mas ainda é só um projeto. E é isso. E no final destas reportagens da série mesmo Racismo em Português, vai ser... Moçambique, não é? Só falta Moçambique, em março. E depois, ainda não sei exatamente a data, mas logo a seguir vai ser publicada a reportagem da Rota da Escravatura, que é uma espécie de fecho deste ciclo, desta série de 5 reportagens, que, embora não esteja colada, está obviamente indissociável desta problemática. E também nos 5 países, porque eu aproveitei nos 5 países para ir fazer uma rota da escravatura com o historiador local pelos sítios emblemáticos e pronto, é isso. As reportagens são quem as comprou, quem as tem em papel,
Bem, quem também as vê online também pode perceber isso, mas as fotos estão demais. As São Tomé, enfim, todas, mas está o Daniel, não é? Sim, E está o Dário... Daniel Rocha, sim, Daniel Rocha e o Dário Pequeno Paraíso, que é um fotógrafo um são tomense. excelente fotógrafo. Sim. Muito bom trabalho. Eu tenho que te agradecer. Obrigada, eu aqui agradeço. Tem-me estimulado imenso e tem estimulado muito debate e muita conversa entre amigos de toda a lusofonia, lendo aquilo que tu escreves e problematizas. Ok? Obrigada. Então, até lá para março, abril, maio, encontramos aqui. Sim. Ok? Obrigada. Obrigado, Joana. A emissão continua com as notícias da semana. Nas notícias de hoje, destaco a avaliação positiva de desempenho macroeconómico de São Tomé e Príncipe, feito por uma diretora regional do FMI para a África. A diretora do Departamento Africano do Fundo Monetário Internacional esteve pela primeira vez de visita a São Tomé e Príncipe, onde afirmou que o desempenho macroeconómico do arquipélago tem sido positivo. Esta diretora, citada pela STP Press, disse, no entanto, que se deve fazer muito mais efetivamente para se conseguir a redução da pobreza. Durante a visita a São Tomé e Príncipe, Antoinette Seye já se reuniu com o primeiro-ministro Patrício Trovoada e com outras entidades responsáveis pela governação do país. Simples. A senhora Antoinette Seye, enfim, que é a diretora da FMI para a África, esteve quase uma semana em São Tomé e Príncipe, ouviu toda a gente tinha que ouvir, o governo, a sociedade civil, enfim, e outros stakeholders, e a verdade é que no comunicado de imprensa, que é só o que saiu até agora, as notas são notas muito positivas, sobretudo pensando na questão macroeconómica, que é uma questão que marca a relação dos países com o FMI. Inflação controlada, o endividamento controlável, as receitas fiscais baixas, mas com um plano de governo, segundo a própria diretora, que lhe dá garantias de que possa vir a melhorar consideravelmente esse ponto crítico. Enfim, toda uma análise macroeconómica bastante favorável para a atual situação são-tomense. O interessante foi ela ir muito além daquilo que é a macroeconomia, que costuma ser o que interessa à FMI. Foi e entrou de pleno também em questões económicas, de visão até económica, de visão reformista do país. Isso para mim foi novo e fê-lo dizendo coisas bastante interessantes e óbvias relativamente àquilo que se está a passar como tendência em São Tomé e Príncipe. Apostar no turismo, apostar no cacau, porque o cacau tem anos e longuíssimos anos anos e longuíssimos anos de preços altos e, sobretudo, o cacau, o biológico ou o certificado, como é aquilo que se está a fazer agora em São Tomé e Príncipe. Portanto, aqui existe uma oportunidade e cabe a São Tomé trabalharem mais, organizarem-se e, de facto, enfim, rentabilizarem e racionalizar essa oportunidade que nos abre. E foi isso que a senhora foi lá fazer. Vocês têm aqui um belo país, até agora têm tratado, enfim, magnificamente mal. A partir de agora, vejam lá se conseguem fazer melhor do que isso. Portanto, melhor estímulo do que esse, julgo impossível. A Câmara Agrícola Lusófona organizou uma missão empresarial a São Tomé e Príncipe. Mudamos já para outra notícia. O objetivo, criação de novas parcerias comerciais entre São Tomenses e os países lusófonos, é esse o nosso segundo destaque. A Câmara Agrícola Lusófona está a realizar uma missão empresarial a São Tomé e Príncipe para potenciar a criação de novas parcerias comerciais entre os são tomenses e os países lusófonos. A missão empresarial da Câmara Agrícola Lusófona tem como objetivo a dinamização do agronegócio e o reforço da competitividade das empresas, através de ações de promoção e cooperação que favoreçam a internacionalização, o empreendedorismo, a divulgação de conhecimento e a identificação de oportunidades de negócio. Se a diretora regional do FMI diz que nós temos que apostar no cacau e em produtos desse tipo de segmento, não é? Produtos agrícolas, mas com mercado internacional forte e, sobretudo, certificados, e se puder haver certificação biológica melhor, é óbvio que só se pode pensar que nos próximos tempos poderá haver investidores para a agricultura são tomense. No entanto, é bom que se deixe aqui um recado também ao governo de São Tomé, que é
que é, e está obrigado a criar condições, está mesmo obrigado a criar condições, coisa que ainda não fez, como deve ser até agora, para que se facilite, para que se torne mais direto o investimento direto estrangeiro. Ou seja, estamos todos ainda à espera do novo Código de Investimento Estrangeiro e do novo Código de Benefícios Fiscais. Suponho que estes dois documentos estejam para sair, porque estes dois documentos serão estruturados para atrair, efetivamente, novos investidores e novos parceiros para estimular a economia são-tomense, que bem necessita, porque não temos, efetivamente, uma economia dinâmica nesta altura. Seguem essas notícias internacionais. O primeiro destaque vai para Moçambique e para o reforço de segurança após um suposto ataque da Renamo. A polícia moçambicana reforçou a segurança ao longo da estrada nacional N1 entre o Rio Save e o posto administrativo de Muxungue, como forma de garantir a segurança após um suposto ataque da Renamo, anunciou a fonte da corporação. A polícia moçambicana acusou a Renamo, maior partido da oposição, de 2 ataques nas primeiras horas do dia a 5 viaturas na estrada nacional N1, entre precisamente esta região e o posto administrativo de Muxungue. Bem, comentar isso é simples. Isto parece, de facto, uma novela entre Renamo e a Frelimo. Já se falam de refugiados no Malawi. Outros dizem que não são refugiados, são simples deslocados. A verdade é que são moçambicanos que estão fora de Moçambique porque existe insegurança nas suas regiões. Refugiados ou deslocados, ou até imigrantes, diga-se o que se quiser dizer, a verdade, o facto é este. Pessoas saem de Moçambique para o Malawi porque estão a fugir de alguma coisa, e essa coisa tem um nome, que é a insegurança criada pelos políticos. Não vou estar aqui a dar grande volta relativamente à questão moçambicana, que é muito simples de resolver, que resolvam os moçambicanos, que resolvam os políticos moçambicanos e que tenham a coragem de sentarem à mesa e arranjarem soluções. Nada mais, nada menos do que eu tenho repetido sucessivamente no debate africano, é o que eu digo aqui, porque a minha ideia relativamente a isto é exatamente essa. Cabo Verde apresenta na próxima semana, no Luxemburgo, o Fundo de Investimento Afro-Verde. É, talvez, a coisa mais interessante que nós temos aqui para dizer. Esse é o nosso segundo destaque. Cabo Verde apresenta na próxima semana no Luxemburgo o Fundo de Investimento Afro-Verde, uma parceria entre o governo e o setor privado para financiar projetos económicos na região norte do arquipélago, que engloba as ilhas de Santo Antão, São Vicente e São Nicolau. Para o primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, este é o primeiro grande fundo para o financiamento do setor privado e de grandes projetos nesta região. José Maria Neves disse ainda que Cabo Verde precisa criar condições para ter um maior acesso a fundos para o desenvolvimento. Tudo isto focado no empresariado nacional. Bem, uma solução interessante e uma solução criativa, muito na onda daquilo que os cabo-verdianos conseguem fazer quando se põem a ser criativos e não reiterativos. A verdade é que criar um fundo específico para esse efeito é um fundo até simpático para investidores, desde que as condições fiscais sejam suficientemente atraentes, isso Cabo Verde tem. O que é aqui de criativo? É que ele é muito focado na biodiversidade, é muito focado na sustentabilidade e é sobretudo focado na reconstrução de uma região que tem que ser construída, não é? Porque foi destruída por uma catástrofe natural. Sendo assim, convinha a outros países africanos, para pequenos projetos ou para pequenas intervenções, a dimensão do território destes países, que utilizasse soluções desse género. Porquê? Porque entra, obviamente, o Estado com a sua responsabilidade de ter que intervir e ter que alterar esse tipo de situações, mas entra com parceiros que são parceiros privados que, para entrarem neles, têm que ser convencidos pelo Estado e têm que ser convencidos também pela possibilidade de eles sentarem-se no boarding, ou seja, na gestão desse tipo de fundos, para que tudo atinja exatamente o que se pretende que se atinja, que são aquelas pessoas ou quem foi afetado por essas catástrofes naturais ou por situações de extrema e delicada pobreza. Uma solução criativa, como disse, estive a ler o Estatuto e é, de facto, interessante, e eu aconselho a quem gosta de políticas públicas e de refletir sobre esse tipo de posturas de transformação e de reformas. Aqui está, de facto, algo que pode ser democratizado em qualquer país, em que haja dificuldades em financiar momentos e situações destas. A minha sugestão para hoje
é aconselhar os santomenses que estão em São Tomé e Príncipe a irem a Cacau no dia 19, é sexta-feira, 19 de fevereiro, irem ver o lançamento do álbum do Pércio, que é um grande rapper, do meu ponto de vista, e também ator, enfim, um agitador santomense, PH Boom, que lança o seu último álbum em São Tomé e Príncipe, na Cacau. A entrada é gratuita e também vou dar aqui uma nota que pode parecer despropositada, mas que é gira. Ele tem umas t-shirts fantásticas de promoção do CD. Portanto, vão e comprem as t-shirts também, porque é também uma forma de financiar o facto de ele estar a oferecer um espetáculo livre, grátis à juventude de São Tomé, em São Tomé e Príncipe, e para eles, depois que forem, que se divirtam imenso nesse espetáculo de hip-hop de qualidade e com muito interessantes convidados que fazem hip-hop em São Tomé e Príncipe. Agora sim, despeço-me. Não se esqueça que temos encontro marcado no próximo sábado às 18 horas. Eu sou a Abílio Neto e esta é a STP TV, a sua nova televisão.